dificuldades na vida. E aí Deus falou comigo, você se sente injustiçada, não é? Falei, sim, Senhor, eu me sinto injustiçada, porque parece que as coisas não vão para frente. E foi uma época muito difícil. E aí, o título dessa mensagem é Como Vencer a Injustiça. Todos nós, em alguma fase da nossa vida, em algum momento das nossas vidas, nós nos sentimos injustiçados. Nós achamos que aquilo é muito para a nossa vida, é muita tristeza. E hoje eu vou falar sobre a vida de José. A vida de José, ela nos ajuda a compreender como uma pessoa que sofreu tantas injustiças, porque José, todos nós sabemos que José, ele foi levado pelos irmãos, primeiro jogado num poço, vendido como escravo, afastado de tudo que ele amava, do pai, dos próprios irmãos, da sua terra, de tudo. E a partir do momento em que ele chegou naquele lugar, ele também não teve uma vida fácil. Foi uma vida muito difícil. Ele teve que vencer muitas coisas. E nós sabemos que ele chegou ao sucesso depois de ter sido vendido, encarcerado, caluniado. E por fim, ele se tornou o homem mais poderoso do Egito depois de Faraó. Quando a vida de um homem ou de uma mulher está nas mãos de Deus, não existe acaso. E naquele dia eu compreendi algumas coisas que estavam acontecendo. Dos 17 anos até o dia da sua morte, José foi plantado em 3 lugares estratégicos. Primeiro na casa de Potifar, depois no cárcere e depois no governo do Egito. Nós aprendemos com José que não é o ambiente que faz a pessoa. Quem tem compromisso com Deus, ele faz o ambiente. Ele não se deixa contaminar pelo ambiente. José não negociou os seus princípios. Isso está relacionado com o caráter. A grandeza do caráter de José e o seu compromisso com Deus logo foi percebido por Potifar. Potifar era um egípcio, oficial de Faraó e comandante da guarda que comprou José dos ismaelitas que o tinham levado de Israel para o Egito. Potifar colocou tudo o que ele possuía nas mãos de José. Está lá em Gênesis 39:6. Diz assim: Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José. De maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Deus não nos avalia da mesma forma que os homens nos avaliam. Para o mundo nós valemos pelo que temos, mas para Deus nós valemos pelo que somos. Como escravo, José era irrelevante aos olhos das pessoas. Ele não era incluído no censo como cidadão do Egito. Mas diante de Deus, ele era um vaso de honra. E isso, ao longo da vida de José, isso foi sendo demonstrado. O que é que nós preferimos? Se nós queremos ser um vaso de honra diante de Deus, nós não podemos negociar princípios. Não nos deixemos alterar pelo ambiente. Foi assim com José, foi assim com Daniel, foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Como tem sido a nossa postura? O nosso comportamento, o teor das nossas conversas, a nossa maneira de lidar com os negócios, com o sexo oposto, de lidar com as críticas, a nossa maneira de vestir, tudo isso manifesta a presença de Deus em nós. Longe de casa, José poderia ter optado por agir de qualquer jeito. Ninguém estava olhando para ele. Ninguém estava vigiando ele. Ele podia, longe de casa, fazer o que ele queria. Mas José estava disposto a viver para Deus e a não ser alterado pelo ambiente. Mesmo que nós vivamos sob pressão no trabalho, na escola, na família, na igreja, mesmo assim é possível influenciar sem se deixar influenciar. Nós somos chamados para sermos luz do mundo e sal da terra. Nós somos chamados para fazer a diferença no mundo de hoje. Martin Luther King, ele disse uma frase que ficou muito conhecida mundialmente.
Ele disse, eu tenho um sonho. E os sonhos, irmãos, são a matéria-prima de que Deus usa para as nossas realizações. Qual é a dimensão dos meus e dos seus sonhos? Como é que nós temos projetado o nosso futuro? Deus se agrada quando nós sonhamos, quando nós perguntamos a Ele, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Senhor, coloca na minha mente, no meu coração, aquilo que o Senhor quer, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Deus se agrada muito e José era um sonhador. Primeiro, as coisas existem no coração de Deus, nos sonhos de Deus e dos homens. Será que nós queremos chegar aonde José chegou? Será que nós queremos agradar a Deus? Será que queremos ter uma vida diante de Deus como José teve? Nós queremos crescer espiritualmente e ver Deus fazer, nos assentar como reis e governadores? Nós temos que sonhar como José sonhou. Se nós somos conhecidos na família como sonhadores, isso é uma bênção. É uma bênção. Se nós sonhamos e as pessoas às vezes não acreditam, acham que é muita ousadia nossa, não faz mal. Foi assim que pensaram os irmãos de José, quando ele compartilhou os seus sonhos. Que nós não tenhamos medo de sonhar e de pensar no futuro com fé. Não é porque você está sendo injustiçado hoje, não é porque você está passando por um problema tão difícil hoje, que Deus vai deixar de realizar os sonhos dele na sua vida. Não é porque você sofreu por amor, você sofreu com um problema financeiro, não é por isso que Deus esqueceu de você, não. Ele continua, o sonho que ele colocou na sua mente, continua. Ele tem um sonho para a sua vida, restaurar a sua vida emocional, restaurar a sua vida profissional, restaurar as suas finanças, restaurar a sua família. Esse é o sonho de Deus. Entre o sonho e a realização desse sonho, há uma estrada de provações que tem que ser percorrida por nós. E as etapas não podem ser queimadas. O mais interessante, irmãos, é que às vezes, na vida, as pessoas nos ajudam a queimar etapas, mas com Deus isso não funciona. Deus não queima etapas. A biografia de José, ela nos mostra as possíveis provas, os possíveis testes e os possíveis desafios pelos quais nós vamos passar para que os nossos sonhos se realizem. Primeiro, José sofreu injustiças dentro do seu próprio lar. Você já passou por isso? Você já sabe. Não raro, a família não acredita nos sonhos de quem persegue a excelência. Está lá em Mateus 13:57. Se você enfrenta o descrédito, a incredulidade, tenha a determinação de José. Só os vencedores não desistem facilmente. Quando nós decidimos que nós vamos ser vencedores, nós não podemos desistir por qualquer coisa. Em segundo lugar, ele sofreu também a dor da traição. Quem ousa sonhar grande vai ser perseguido. A traição é uma das maiores injustiças praticadas por alguém. Quando Jacó disse a José que fosse ao campo ver como estavam seus irmãos, José obedeceu. E quando ele chegou onde estavam seus irmãos, ele foi surpreendido, traído por uma atitude covarde dos irmãos, que está lá em Gênesis 37:20. A.W. Tozer tinha razão quando ele disse, naquele livro muito famoso, A Raiz dos Justos, ele disse, é duvidoso que Deus possa abençoar um homem ou uma mulher antes de ter-os ferido profundamente. Deus não queima etapa. Ele permite que algumas coisas aconteçam na sua vida para que você cresça, para que você amadureça e para que você desfrute mais tarde daquilo que ele vai entregar na sua mão. O ouro, para ser purificado, tem que passar pelo fogo purificador. E quando passar pelo fogo não é fácil. Em terceiro lugar, a tentação sexual. José passou por isso. O escritor evangélico Josué Gonçalves escreveu que existem dois momentos perigosos na vida do ser humano. O primeiro é quando o sucesso chega. E o segundo é quando nós vivemos no caos. Como o primeiro, quando o sucesso chega, é porque quando nós estamos bem, nós depomos as armas,
nós não ficamos mais alerta como antes. E quando nós estamos no caos, a nossa vontade muitas vezes é desistir. Como escravo livre, José vivia seu melhor momento na casa de Potifar. José acabara de ser promovido a gerente, está lá em Gênesis 39, versículos 6 e 7. Mas por que é que o momento do sucesso é perigoso? Porque em tempo de fartura, em tempo de estabilidade, em tempo de bonança, a pessoa se distrai. Ela baixa a guarda, ela negligencia, sente-se autossuficiente. A súbita elevação do homem pode levá-lo ao orgulho e à queda. O teste mais exigente de todos para sobreviver é o da prosperidade. Grandes homens e mulheres de Deus caíram porque foram pegos distraídos no momento do sucesso. Quando se alcança certo grau de respeitabilidade, corre-se o risco de ser traído pelo excesso de confiança. E isso também vale para o pastor, para o profeta, para o evangelista, para o missionário. Não apenas para homens e mulheres de negócios e profissionais bem-sucedidos. Quando o inimigo armou o seu laço, o sucesso não tinha subido à cabeça de José. Ele estava alerta e com o coração cheio de temor a Deus. Ele não baixou a guarda. Está lá em Gênesis 39, de 8 a 12. Um escravo não tem nada a perder. Se você raciocinar comigo, um escravo, ele não é nada. Ele é uma coisa. Um escravo não tem identidade, não tem nome, não tem direitos, não tem propriedade, não tem nada. Mas José, como era um homem comprometido com Deus, ele tinha tudo a perder. Diante da tentação, José tinha duas opções. A primeira era uma cama com uma mulher sedutora. A segunda era o trono que fazia parte dos seus sonhos. Se ele optasse por ceder ao encanto daquela mulher, ele jamais teria sido exaltado por Deus e ocupado o trono ao lado de Faraó. E nem teria sido instrumento de bênção para o mundo inteiro daquela época. José optou por fugir e não aceitou os apelos daquela mulher. A Bíblia diz que José era formoso de porte e de aparência. Diz assim, Gênesis 39, 6. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José. De maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Bem diferente de Sansão. Sansão, por não ter domínio próprio, não ter se dominado, ele se tornou uma presa fácil da mulher que o entregou nas mãos dos seus inimigos. É o que vemos lá no livro de Juízes 1:6. Quem não sabe dizer não aos seus instintos e seus desejos, será sempre presa fácil diante das ciladas do inimigo. Não basta ser talentoso, é preciso ter domínio próprio. É muito importante. Há pessoas cheias de dons, cheias de talentos, mas que não sabem dizer não aos seus próprios instintos, como Sansão. Mas José venceu porque ele não tirou os olhos do Senhor. José venceu e Jesus disse que se eu e você perseverarmos, nós também vamos vencer. Em quarto lugar, ele também passou pela dor da calúnia. Você já foi caluniado alguma vez? Tão forte como a dor da traição é a dor da calúnia. Pagar por algo que você não fez é doloroso e angustiante. A mulher de Potifar não conseguiu sucesso em seu plano maligno de sedução. Então ela resolveu vingar-se de José a fim de destruí-lo. Está lá em Gênesis 39, versículos 11 a 20. A vida de José nos ensina que na busca da realização dos nossos sonhos, existem desafios a enfrentar. Não existe glória sem cruz. Muitas vezes nós esquecemos disso, irmãos. O nome de Jesus é exaltado e acima de todo nome. Mas não existe glória sem cruz. É verdade. Não existe essa glória. Uma vida que não foi testada e aprovada por Deus não está pronta para a grandeza. Porque se Deus te engrandecer, você pode cair. Antes da ressurreição de glória,
Jesus teve que passar pela cruz. Antes de ser exaltado e receber o nome que está acima de todo nome, Jesus experimentou e passou pelo caminho da humilhação. Está lá em Filipenses 2, versículos 5 a 11. Se você está no meio desse caminho de provações, de críticas destrutivas, de falsos testemunhos, se pessoas tentam destruir a sua vida, a sua reputação, os seus sonhos, se pessoas apontam o dedo para você, dizendo que você é culpado de alguma coisa, se pessoas tentam atacar os seus projetos, o seu ministério, a sua família, saiba que José passou por todas essas dores e venceu. José não tentou provar que a mulher mentia. Isso é muito interessante. Ele passou por tudo isso, mas ele não tentou. Nós, como advogados, né, Jussara, a gente teria logo dado um jeito de provar por A mais B, não é? Não, mas a túnica aqui caiu do jeito X, ela está rasgada assim. Nós teríamos dado um jeito de arranjar um perito para avaliar como é que aquilo teria acontecido. Mas ele não tentou provar que a mulher mentia. E lá na frente, a verdade apareceu, Deus o exaltou. Deus fará o mesmo comigo e com você. Ele não vai permitir que aquele que tem fome e sede de justiça pereça. Foi Jesus quem disse. Em quinto lugar, ele passou pela dor da ingratidão. É difícil ser esquecido por um amigo, pela família, pela igreja. Isso gera muita tristeza e um sentimento de desprezo e de desvalorização. Uma das últimas provas de José foi ter sofrido a injustiça da ingratidão. José foi útil para os seus companheiros de prisão. Para um deles, o chefe dos copeiros, José interpretou o sonho dele e quando o amigo foi solto, José viu e pensou na possibilidade de sair da prisão. Imaginem, ele disse: meu irmão, quando você sair, lembre-se de mim. E eu fico imaginando quando ele saiu, quando o faraó colocou novamente no seu carro, que foi o carro que ele deixou, eu fico imaginando como José: está na hora de eu sair daqui, Deus vai agir, glória a Deus. Será que ele falou? Será que ele vai falar agora? Será que ele já teve oportunidade? Para um deles, o chefe dos copeiros, José interpretou o sonho dele e quando o amigo foi solto, José ficou imaginando exatamente isso. José estava na prisão com o mordomo do rei e com o padeiro. O copeiro e o padeiro tiveram sonhos e Deus deu a interpretação dos sonhos para José. O copeiro-chefe saiu da prisão, mas não se lembrou de José. Ele o esqueceu. Eu fico imaginando, porque se fosse eu ficava pensando: Deus me deu a interpretação desse sonho para me tirar dessa prisão. O meu raciocínio seria esse. Automaticamente. E eu já sei, glória a Deus, Senhor, obrigado. Eu sei que o Senhor vai usar esse homem, Senhor. Abre a boca desse homem, será, Senhor. A minha interpretação tranquilamente seria essa. E quando essa hora não chegasse, eu ficaria muito triste. Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Quem o Senhor vai usar, Senhor? Mas aquele homem, o copeiro, ele voltou para o seu carro e esqueceu de José. A ingratidão fere, machuca e entristece. A Bíblia diz em Colossenses 3,15: sede agradecidos. Devemos ser gratos a Deus e a quem nos ajuda. Quem aqui nunca foi objeto ou beneficiário da solidariedade de alguém? É na família que o espírito de ingratidão mais se manifesta. Quantos pais feridos pela ingratidão dos filhos? E quantos casamentos acabam por causa do veneno da ingratidão? Quantos filhos são amargurados com a atitude de ingratidão de muitos pais? A ingratidão é a arma que o inimigo usa para abrir feridas nos nossos corações, nas pessoas, gerando dores profundas na alma. Muitas vezes no casamento, mas eu me doei tanto, me dei tanto para aquela pessoa. Eu fui de coração aberto. Eu dei o que tinha de melhor para aquela pessoa. Eu amei tanto, eu me dediquei tanto. Eu abri mão disso, abri mão daquilo. E olha o que eu recebo
pais. Eu criei com tanto amor, criei com tanto afeto, e agora olha o que eu recebo de volta. Não existe ninguém bem-sucedido que possa dizer que não deve gratidão a alguém. José venceu. Ele não se deixou enterrar no fundo do poço de seus sentimentos. Ao contrário. Deus nos criou para sermos como águia que voa alto e enxerga longe. Não aceite ser como a galinha que nem sequer voa. Dá aqueles voozinhos de nada. Determinação e persistência são marcas do caráter de quem possui grandeza interior, como José. Se José não tivesse as marcas da determinação e da persistência, ele não teria sido o que foi e nem teria chegado aonde ele chegou. Imagina se José tivesse chegado na prisão e dissesse assim: escuta, aqui tem um profeta, e ele lá, chorando as suas mágoas, lambendo suas feridas. Ah, eu já fui profeta, agora Deus se esqueceu de mim, agora eu não sou nada, eu estou aqui nesse calabouço, Deus agora não me ama mais, Deus não quer saber de mim, eu já fui profeta naquele tempo, era bom, eu era grande. Mas não. Por que é importante esperar, irmãos? Encontrar alguém que sabe esperar, sem se irritar e sem desistir, não é fácil. A nossa sociedade, ela é imediatista. Nós temos pressa e não podemos esperar por nada. Nós temos o self-service, drive-thru, telefone celular, forno de micro-ondas, comida pronta, tudo para nós não termos que esperar por nada. José teve que esperar pacientemente por 13 anos para não se perder por causa da precipitação. Foram 13 anos entre a venda de José por seus irmãos e sua promoção. Com certeza havia atalhos diante de José, caminhos mais curtos, mas ele soube esperar. E nós? Será que nós estamos sabendo esperar? Será que nós temos sabido esperar? Ou temos pedido a Deus: Senhor, arranja um atalho aí, por favor, eu não dou mais conta. No início do ministério de Jesus, ele foi levado para o deserto a fim de enfrentar o seu maior opositor, o diabo. O diabo propôs sutilmente: vamos encurtar o caminho? Está lá em Mateus 4, versículos 3 a 9. Jesus não aceitou. E nós também não podemos e não devemos aceitar. Porque lá em Provérbios 14, 12 está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são caminhos de morte. Nós temos que ter muito cuidado. Precisamos aprender a esperar em Deus, como está lá no Salmo 40, versículos 1 a 3, que diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. O que é isso? É a pessoa que espera longamente por algo, por uma promessa de Deus, que se sente assim dentro de um charco, que se sente dentro de um lugar que parece que nunca vai sair, de uma areia movediça. E mais, e pôs na minha boca um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Quando Deus realizar os nossos sonhos, muitos verão, e não apenas nós vamos glorificar o nome dele. Não. Os que estão à nossa volta dirão que só o Senhor é Deus. Todos nós precisamos aprender a esperar. Pois é nesse período de espera que Deus nos aprimora, nos lapida, nos molda, nos disciplina, nos ensina, nos treina, desenvolve o nosso caráter e nos prepara para a grandeza. Há esperas que são mais fáceis, mas há outras que são muito mais difíceis. A de uma pessoa solteira pelo casamento, de um casal sem filhos pelo primeiro filho, de um casal querendo sair de uma crise, de um desempregado por um emprego, do doente pela cura,
do preso por sua liberdade. Assim como a espera de José na prisão, enquanto aguardava o dia em que a justiça triunfaria a favor dele. Um dos sinais da maturidade na vida cristã é saber esperar. Está lá em Romanos 5, versículos 3 a 5. Esse é um sinal da maturidade cristã. Será que nós temos sabido esperar? No Sermão da Montanha, Jesus falou primeiro sobre humildade e depois sobre mansidão. Apenas os humildes sabem esperar sem se deixar deprimir. Atitudes precipitadas demonstram que o nosso orgulho ainda prevalece. O servo de Deus deve ser otimista. A diferença entre o otimista e o pessimista está no modo de encarar os desafios. José conseguia ver oportunidades em meio a circunstâncias desfavoráveis. Não importa onde nós estejamos trabalhando secularmente, estudando, morando, exercendo nosso ministério, sempre é possível crescer e fazer a diferença. Deus é Deus de novidade. Ele tem sempre algo a mais para fazer em e por meio de nós. José provou que é possível vencer em um mundo cheio de circunstâncias desfavoráveis. Não podemos desperdiçar e nem brincar com as oportunidades que Deus nos oferece. José levou a sério cada porta que Deus lhe abriu. Em Gênesis 41, 14 está escrito: então enviou Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. Algumas oportunidades, irmãos, são únicas na vida. Por isso Jacó lutou com o anjo no vale de Jabó. Agarrou-se a ele e não o largou até ter a bênção dele. O cego Bartimeu clamou até ser ouvido por Jesus. Ele conseguiu parar Jesus. Ele parou Jesus e Jesus olhou para ele. Uma porta se abria diante de José e ela o conduziria ao governo do Egito. Antes de interpretar os sonhos de Faraó, José interpretou os sonhos de 2 presos. Antes das grandes portas e das grandes oportunidades que Deus vai te dar, nós precisamos discernir as pequenas portas que se abrem em nossas vidas. Será que nós temos valorizado o tempo das pequenas coisas? José tinha dignidade, tinha compromisso com Deus. Esse foi um dos segredos que levou José a enfrentar a dor da calúnia sem problema de consciência. José não chegou à prisão cabisbaixo, querendo isolar-se para curtir seus sentimentos e lamber suas feridas. Ele não chegou à prisão amargo e revoltado, e nem com sentimento de vingança. O sentimento de culpa é a causa de muitas doenças. O compromisso de José com Deus foi percebido e por todos quando o escravo assumiu a posição de governador do Egito. A vida de José falou tão alto que seus críticos e a mulher de Potifar passaram por mentirosos. Eles tiveram que reconhecer a integridade de José. Que nós deixemos que em nossas vidas o nosso comportamento fale mais alto. Mas como é que deve ser o nosso comportamento? De tudo isso que nós vimos na vida de José, não negociemos princípios. José foi vendido como escravo, mas ele não se vendeu. Há uma diferença muito grande. Ele foi vendido como escravo, mas ele não se vendeu àquele povo. Do começo ao fim, José honrou a Deus em tudo. Por isso, Deus o honrou. Porque a Bíblia diz que adiante da honra vai a humildade. Não aceitemos a raiva e as mágoas como algo definitivo em nossos corações. O caminho do Senhor é perfeito e muitas vezes nós não conseguimos compreender as maneiras surpreendentes que Deus trabalha. Matam relacionamentos e podem destruir famílias. José não aceitou isso. José não sentia mágoa e nem ódio dos irmãos.
Ele também era vítima das atitudes erradas do pai, porque ele não era culpado de ser o filho preferido, que o pai insistia em demonstrar para ele e para os outros irmãos. Ele foi injustiçado também nisso. Precisamos acreditar que a graça de Deus prevalecerá sobre o ódio, sobre a mágoa. E que a nossa família e nós também vamos experimentar a bênção de Deus e a bênção da reconciliação. As orações de Jacó e de José não caíram no vazio. Deus as ouviu. Creiamos nisso. A seu tempo, Deus vai intervir. Onde hoje é o caos, amanhã será lugar de bênção em nome de Jesus. Amém. O amor sempre prevalece sobre o ódio. E a mágoa, quando temos compromisso com Deus, Deus sempre muda o quadro. O servo de Deus sempre cai em si e perdoa. Nunca esqueça, Deus está no controle. Não importa o tamanho do caos da sua vida, não importa o tamanho dos problemas, Ele está sempre no controle das nossas vidas. Você não entregou a sua vida a Ele? Você não diz para todo mundo que Jesus Cristo é o seu Salvador, que é o seu Senhor? Então não esqueça disso também. Deus está no controle no meio de todo esse caos. José tinha consciência disso. Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele disse assim aos irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Os propósitos de Deus para as nossas vidas são grandes. Muitas vezes nós queremos que Deus nos dê aquelas coisinhas do dia a dia, mas se nós soubermos esperar, nós vamos ver que o propósito de Deus para as nossas vidas é grande. Deus nunca se descuida, Ele nunca se distrai. Até o inimigo age no limite que Deus lhe impõe. Está lá no livro de Jó. Infelizmente, muitos de nós não vivemos com essa certeza de que Deus reina e que Ele tem o controle das nossas vidas. Ele tem o controle de tudo. Mas essa é a certeza de José e também deve ser a minha e a sua. Uma das marcas mais surpreendentes do caráter de José era a sua capacidade de perdoar. Nesse mundo injusto e violento de hoje, é imprescindível que os nossos corações estejam cercados por esse muro chamado graça para perdoar. De repente, José foi promovido a governador do Egito. Com o poder nas mãos, ele poderia ter se vingado de seus irmãos e da mulher de Potifar também. Quando ele foi o segundo homem de todo o Egito, ele podia ter se vingado dos irmãos. Manda daí 100 chicotadas em cada um. Coloca aí 30 dias no cárcere para eles verem como eu me senti. Ele podia ter feito. Manda apedrejar essa mulher mentirosa. Mas ele não fez. O próprio faraó reconheceu que em José havia o Espírito de Deus. O nome do primeiro filho de José revela um coração perdoador. O nome do primeiro filho foi Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Oh, glória! Que bênção! Já pensou você passar por tudo isso? E quando você tem um primeiro filho, você diz, você olha para aquele filho, para aquela promessa e diz, Deus me fez. A convivência torna-se impossível sem perdão. Quando uma pessoa mantém um bom relacionamento com Deus, o seu coração está sempre aberto para o perdão. É difícil. E ele será como José, porque o Senhor estava com José. O perdão é o caminho de Deus no deserto. Perdoar é deixar livre. É desativar o mecanismo da ofensa, o mecanismo da violência, o mecanismo da violência verbal, facial, espiritual. As consequências físicas da falta de perdão são amargura, úlcera, hipertensão arterial. As consequências emocionais são a brecha para que o inimigo entre com depressão. E ele gera doenças emocionais das mais diversas.
As consequências espirituais da falta de perdão são consequências, é uma coisa muito simples. É que ela prejudica o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Que nós possamos refletir sobre isso hoje, sobre a vida de José. E que quando nos sentimos injustiçados, é verdade, muitas vezes somos injustiçados, que nós possamos pedir a Deus que nos dê um Manassés. Oh, aleluia. Que nós possamos dizer, eis aqui Deus, permitiu que eu perdoasse. Jesus, muito obrigada, Pai. Obrigada por tudo que tu fazes. Obrigada por tua mão estendida. Obrigada por teu amor profundo, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada um que aqui está. Senhor, ajuda-nos a guardar a tua palavra dentro dos nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Paulo diz que o nosso culto é racional, Senhor. Que ao ouvirmos essas palavras, Senhor, que nós possamos lembrar de tudo isso, Pai. Muito obrigada, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.